A fórmula ou a expressão AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 é a fórmula do termo geral da progressão geométrica, PG. Fórmula do termo geral. Quem é o AN? É um termo de ordem N qualquer, chamado enésimo termo. O A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e N é o número de termos até o elemento AN, certo? Como é que nós podemos, de uma forma prática, determinar o número de termos de uma PG? Veja nessa fórmula que o A1 está no segundo membro multiplicando. Quer dizer que eu posso passar o A1 para o primeiro membro dividindo, lembra? Operação inversa. Então, AN sobre A1 é igual a razão elevada a N menos 1. Então, para determinar quantos termos tem uma PG, eu vou dividir o último pelo primeiro. Depois que eu dividir o último pelo primeiro, eu vou ter um quociente. Esse quociente é a razão elevado ao número de termos menos 1. Q é a razão, N é o número de termos. Por que a razão é Q? Lembrando aí. Porque é o quociente. A razão é o quociente entre um termo e o seu antecessor. Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo prático. Uma PG bem conhecida. Por exemplo, até aí tá bom. Suponhamos que ela seja finita e tem 6 termos. Nessa PG, quem é o A1? O A1 é o primeiro termo, é 1. Quem é o A6? A6 é o sexto termo, qual é? 32. Aqui eu sei que ele é o A6 porque eu posso contar, né? São poucos termos. O número de termos, o N é igual a quanto? 6. Então veja que o N é 6, é o A6, não é? E a razão? A razão é, se você divide um termo qualquer pelo seu antecessor, você vai ter a razão. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. E assim por diante. A razão é 2. Veja que a razão é o número que está multiplicando ali. Ó. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. É o número que multiplica os termos. Tá? Bem, então vamos lá. Vamos ver quantos termos tem aqui aplicando a regra. O último termo, 32, dividido pelo primeiro, que é 1. Isso deu quanto? 32. 32 é a razão? Não. 32 é a razão elevada a n menos 1. Então agora você fatora o 32. 32 fatorado vai dar quanto, pessoal? Vai dar 2 elevado a 5, não é? Correto? Agora você pega o expoente, depois de fatorar esse quociente, você pega o expoente e soma uma unidade. Quantos termos tem a PG? 6. Então, relembrando, para encontrar o N, número de termos da PG, você divide o último pelo primeiro, vai encontrar um quociente. Fatora esse quociente, vai aparecer um expoente. Esse expoente você soma uma unidade, você tem quantos termos tem, ou seja, o valor de N. Vamos fazer agora um aqui assim, ó. 1/3, 1, reticência, quer dizer, tem mais termos aí, não é? E o último termo, 243. Quantos termos tem nessa PG? Então, como é que eu disse? Divide o último pelo primeiro. Então, vou dividir 243 dividido por 1/3. O que é dividir? Né? Multiplicar pelo inverso.
Então vai ficar 243 vezes 3 sobre 1. Estou colocando assim para você lembrar que tem que inverter o 3, 1/3. Inverte 1/3 é 3 sobre 1 ou 3. 3 vezes 343 vai dar 729. Fatora esse número. Fatora por 3. 18 deu a soma que é múltiplo de 3. Vai dar quanto? 243. Divide por 3. Vai dar 81. Divide por 3. Dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. Divide por 3 dá 3. Divide por 3 dá 1. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que o 729 é igual a 3 elevado à sexta potência. Fatorei. Agora pega o expoente e soma uma unidade. 6 mais 1, 7. Então, quantos termos tem naquela PG? Essa PG tem 7 termos. Beleza? E a razão é 3. Por que a razão é 3? Esse número aqui é a razão, viu? Ó, esse aqui é o Q. Veja lá em cima. Quando você divide o último pelo primeiro, o número que aparece depois que você fatora é a razão. A razão é 3. Então você fatora esse número, pega o expoente e soma uma unidade. Beleza? Vamos ver mais. Por exemplo, essa PG aqui, menos 4, ou seja, 4 negativo, 2 negativo, reticências, 1/8 negativo. Quantos termos tem essa PG? Nós queremos o número de termos, que é o quê? O N. Divide o último pelo primeiro. Menos 1/8, eu vou dividir por menos 4. Dividir é multiplicar pelo inverso. Então você repete o primeiro e multiplica pelo inverso de menos 4. Quanto que é o inverso de menos 4? É menos 1/4. Menos vezes menos é mais. 1 vezes 1 é 1. 8 vezes 4, 32. Professor, como é que eu vou fatorar isso? A fatoração de 1 é 1 mesmo. Fatoração de 32. Fatorando 32 vai dar quanto? 2 elevado a 5. Ah, quer dizer que eu posso escrever 1 sobre 32 assim, ó. 1 sobre 2 a quinta. Posso escrever ainda assim, 1 meio elevado a 5 de fora do parênteses, porque 1 elevado a 5 não é 1, 2 elevado a 5 não é isso aqui. Então aqui está a razão. O problema não pede a razão, é importante que você saiba identificar, né? A razão é meio. De fato é, olha ali, de menos 4 para menos 2 caiu quanto? A metade. Ou ainda, se você divide menos 2 por menos 4 não dá mais meio? Ó, menos 2 dividido por menos 4. Simplifica a fração, dá o quê? Meio, não é? A razão é meio, de fato é, olha ela aqui. Então você fatorou o número que apareceu depois que você dividiu, né? O último pelo primeiro. Qual é o expoente dessa razão? É 5. Quer dizer que quantos termos tem lá? Tem 6, porque você tem que somar uma unidade. 5 mais 1, 6. Então, de novo, por coincidência até, essa PG tem 6 termos. Certinho? Outra, 3, 6, 3072. Qual é o valor de N? Quantos termos tem aí? Então, divide o último pelo primeiro. 3072 dividido por 3 vai dar 1024. Porque 3000 por 3 não é 1000? 72 por 3 é 24. Agora fatora esse número. Esse número vai dar 2 elevado a 10. Beleza? Fatora o número 24 vai dar 2 elevado a 10. Então qual é a razão aí? A razão é 2. De fato é, ó, 6 dividido por 3, 2. Agora você vai o quê? Vai somar uma unidade ao expoente. Então quantos termos tem ali? Tem 11.
10 mais 1. Então essa PG tem 11 termos, do 3, que é o A1, até o 3072, que é que termo? Então vem aí mais uma pergunta. Que termo é esse? Ele é o sétimo, oitavo? Ele é o 11º. Ou seja, ele é o A11. É o 11º termo. O A11 é igual a quanto? 3072. Por que eu sei que ele é o A11? Porque até ele tem 11 termos. Então ele é o 11º termo, o A11. Tá claro então, pessoal? Para encontrar o número de termos da PG é muito fácil. Divide o último pelo primeiro, fatora esse número, vai aparecer um expoente. Soma 1, esse expoente é o número de termos. Beleza? Bons estudos. Um beijo. Tchau, tchau.